Como eu falei, você não, quando eu fui para o Ministério da Infraestrutura, primeiro, eu nunca imaginei que ia ser ministro. Por que eu virei ministro? Porque o Bolsonaro resolveu romper com tudo que a gente tinha aí de conhecimento, de lógica política, de paradigma. Ele resolveu apostar em técnicos. Pegou caras que ninguém conhecia, não era o meu caso. E se você vai ser meu ministro da Infraestrutura, eu entendo que você tem qualidade para ser ministro da Infraestrutura. Se fosse qualquer outro presidente eleito em 2018, eu não seria ministro. Isso jamais teria acontecido. E é uma coisa interessante que o Bolsonaro rompeu com uma lógica, né, com o sistema, e o sistema não entende isso até hoje. Ele estabeleceu uma comunicação direta. Olha, quem resistiria tomar porrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 4 anos e chegar competitivo numa reta final aí? Ninguém. Ninguém. O cara é um fenômeno. Mérito mesmo. O cara é um fenômeno. Bom, mas sobre esse lance de como ele compôs os ministérios aí, existem ressalvas também. Mas isso aí é igual ao time. Você convoca os jogadores para uma seleção. Né? E você busca, obviamente, a maior quantidade de craques. Você busca fazer a melhor escalação possível. Aí você acertou o centroavante, acertou o meio-campo, você acertou o zagueiro central, você acertou no lateral, no goleiro, mas às vezes o volante deixou a desejar. Às vezes o volante cansou no meio do jogo, contundiu, você vai ter que fazer uma substituição. É isso que acontece. Eu acho que, de maneira geral, o governo foi muito bem. E por que eu digo que foi bem? Olha o que está acontecendo. Vamos lá. O Brasil pega uma recessão brutal na Argentina, que afetou as exportações industriais brasileiras. Tinha indústria que exportava 2 milhões de calçados e começou a exportar 100 mil calçados para a Argentina. Aí a gente pega o desastre Brumadinho, que além da tragédia humana, afetou em cheio o setor mineral brasileiro. A Vale é a maior exportadora do Brasil. Só o desastre Brumadinho deve ter representado, e as contas que são feitas, 0,3, 0,4 pontos do PIB em 2019. 0,3, 0,4 a menos em 2019. Aí o Brasil vai bem. Se você pegar os números de até março de 2020, tudo indicava para um crescimento de 3,5%, 4%. Aí vem a porrada do Covid, a crise do Covid, que é a maior crise que a nossa geração já enfrentou e ninguém estava pronto para lidar com ela. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém tinha certeza, ninguém sabia o que fazer. E aí o Brasil enfrenta a crise do Covid. E nesse negócio do Covid, muita gente não sabe o que aconteceu. Por exemplo, tem muita gente hoje que trabalha no comércio, que trabalha num bar, que trabalha num restaurante, né, que tem o seu emprego, porque esse emprego está lá porque a empresa não fechou. E a empresa não fechou porque foi permitida a suspensão temporária do contrato de trabalho e o governo pagou essa conta. O governo botou dinheiro. Então, o benefício emergencial salvou muitas empresas. O Pronamp salvou muitas empresas. Foi a mão do governo preservando empresas e empregos. E, às vezes, o trabalhador que está lá empregado não sabe disso, porque essa história ninguém contou. Ninguém contou para vários servidores públicos de municípios que o governo aportou dinheiro diretamente, manteve os saldos de repasse do Fundo de Participação de Estados e Municípios, postergou o pagamento de serviço da dívida, e se isso não tivesse acontecido, estados e municípios não teriam caixa. Muitos servidores públicos não receberiam salário. E todos os estados e municípios brasileiros ficaram no azul. Nós tivemos 110 bi de superávit na conta de estados e municípios em 2021. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe que houve a mão do governo, houve a decisão acertada. Quantas pessoas receberam o auxílio emergencial? 68 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. É quase 1 em cada 3 brasileiros. É o maior programa de transferência de renda da história. 1 ano de auxílio emergencial foram mais de 10 anos de Bolsa Família. Então, o negócio, um despejo de dinheiro, uma avalanche de dinheiro que, no final das contas, num primeiro momento, virou poupança, que as pessoas ficavam assim, será que vai cair no mês seguinte? E o pessoal guardava o dinheiro ali embaixo do colchão. Né? Chegou uma hora que corria o risco até de faltar papel moeda. Né? Então, o pessoal entesourou esse dinheiro, mas depois o pessoal usou esse dinheiro. Essa poupança virou consumo. Esse consumo movimentou o comércio, esse consumo movimentou a indústria, esse consumo movimentou a indústria do material de construção. Então, esse consumo fez com que a nossa economia andasse. Então, a gente sai da pandemia gerando emprego, ao invés de perder emprego. Observe que no governo do PT, 2015 e 2016, a gente toma 2 tombos seguidos, um de 3,8 em 2015, um de 3,6 em 2016. A gente perde 3 milhões de postos de trabalho sem nenhuma crise. Nada.
Só incompetência. E agora, enfrentando todas as crises, a gente termina com um saldo positivo. Aí, o pessoal dizia que a gente ia cair 10% em 2020, a gente cai 3,9%. O pessoal dizia que a gente não ia crescer em 2021, a gente cresce 4,6%. Aí o pessoal diz, não, a de 2022 não passa. 2022 vocês não vão crescer. 2022 vai ser crescimento negativo, vai ser recessão. 2022 não tem jeito. Porque o pessoal não faz mais análise. É torcida, e torcida contra. O cara torce para o avião cair. Ele está dentro, está embarcado. Mas porque ele não gosta do piloto, ele não tem simpatia pelo piloto. Então a coisa virou isso, virou essa torcida. E as pessoas às vezes vão para a TV, não para fazer análise, mas para fazer torcida. De 2022 não passa. 2022 está todo mundo refazendo continha, porque a gente vai crescer 3,1%, 3,2% esse ano. A gente está gerando emprego para caramba, 300, 400 mil postos todos os meses. O desemprego que estava em 14,9% está em menos de 9%, 8,9%. Então a gente está andando, está criando muita empresa. Porque você mexeu as alavancas do crescimento. Você mexeu no marco do saneamento. Você mexeu na autonomia do Banco Central. Você criou o marco da cabotagem. Você criou o marco das ferrovias. Você criou a lei da liberdade econômica, fundamental na questão do doing business. Ou seja, a gente avançou em temas importantes. Isso é legal porque aí você faz a comparação do que foi feito lá atrás. Lá atrás, governo PT. Quando você tinha todo o vento soprando a favor, você teve boom de commodities, você tinha uma relação dívida-PIB baixa, nenhuma crise, céu de brigadeiro, aquelas reformas que precisavam ter sido feitas, aquele avanço que a gente precisava ter feito, não fez. Nós perdemos a oportunidade, a onda passou e nós ficamos para trás. Condenaram o Brasil a alguns anos de pobreza. E agora, com todo o vento soprando contra, com toda a pancadaria, com crise internacional, não sei o quê, você mudou os marcos regulatórios, você fez as reformas que tinha que fazer, você superou as crises e está crescendo, está gerando emprego e a inflação está caindo. O Brasil vai terminar esse ano crescendo mais do que a China. Isso é a primeira vez que acontece depois de 42 anos. A gente vai crescer mais que os Estados Unidos, vai crescer mais que o Reino Unido, com inflação menor que os Estados Unidos, países da zona do euro e Reino Unido. Quer dizer, isso é resultado. É resultado. O resto, conversa. E a gente fez 167 leilões de concessão com 2 anos de crise de pandemia. Trouxemos 900 bi de reais de investimento. E esse investimento vai começar a surtir efeito agora, nesses próximos anos. Então, no final das contas, a gente contratualizou nesses anos e a gente vai colher agora. Então, a gente vai ver o Brasil gerando muito emprego, muita oportunidade. Então, o Brasil virou bola da vez. Por quê? Fizemos a coisa correta. E isso ninguém comenta. Ninguém fala, puxa, olha, vocês avançaram mesmo. O Brasil ficou com 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. Quando é que isso está sendo resolvido? Primeiro passo, marco do saneamento, governo Bolsonaro. E a gente agora está aí, só no passado, 50 bi de investimento em saneamento contratado. E investir em saneamento é investir na produtividade. Então, tem muita coisa bacana.